Boa tarde a todos e todas. Então, agora oficialmente dando início às apresentações do dia 24/4, do nosso evento de ensino. Hoje, nós estamos apresentando a amostra, então, né, dos materiais didáticos. Então, assim, nós teremos uma diversidade muito grande aqui de trabalhos, olhando pela lista, está uma diversidade muito grande, trabalhos muito interessantes, né, envolvendo lúdico, enfim. Será muito proveitoso, histórias em quadrinhos, será muito proveitosa a nossa tarde, então, assim, quero dar as boas-vindas, já sei que temos também participantes aqui de Presidente Prudente, da Unesp, nós temos participantes também da UFMT, que já, né, a gente já conversou um pouquinho, se tiver de alguma outra universidade, né, assistindo, ou participando, se quiser colocar aqui no chat para a gente reforçar a presença de vocês. Então, assim, será uma tarde muito gostosa de troca de experiências, né? Então, vocês agora, a partir de agora, vão apresentar, então, os materiais que vocês fizeram, que vocês organizaram nesse período, e vai ser muito gostoso, né? A gente vai aprender muito com vocês, tá? Então, fiquem à vontade. Eu tenho aqui uma sequência de trabalhos para a gente apresentar, tá? Olha só, o FG, PPGEL, bem-vindo, Ricardo. Então, nós temos alguns ouvintes também, nós temos participantes com apresentação. Nós faremos 2 blocos, somos em 10 apresentações, então 5 apresentações, um bloquinho de perguntas, sugestões, comentários, e outro bloquinho de apresentações, e mais um bloquinho de perguntas, sugestões, né? Porque, de repente, assim, não se preocupem com essa questão de perguntas, né? Muitas vezes algum comentário, alguma sugestão, alguém apresentou um trabalho super legal de maquete, alguém, puxa, eu também fiz um parecido, assim, assado, e quiser comentar, tá? Então, fiquem à vontade. Então, para começar as nossas apresentações, eu gostaria de chamar a Stephanie Barbosa da Costa, e o trabalho dela é Reconstrução do Dia da Consciência Negra, em uma escola estadual de Presidente Prudente, São Paulo. Boa tarde a todas, todes e todos. Eu vou apresentar aqui, professora, e a senhora fala se está aparecendo, por favor. Tá joia. Apareceu? Começou a gerar... Apareceu. Tá. A senhora só vê para mim se está mudando certinho? Está mudando certinho. Tá, então vou começar. Como a professora disse, né, eu sou da Unesp de Presidente Prudente, estou no 4º ano, e o nome do meu trabalho é Reconstrução do Dia da Consciência Negra em uma escola estadual em Presidente Prudente. Essa pesquisa ela foi realizada dentro do PIBID, que eu fui bolsista de 2018 a 2019, e que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e ele se chama Subprojeto de Geografia e Juventudes na Escola. Foi realizado em uma escola no centro de Presidente Prudente. O objetivo era reconstruir o Dia da Consciência Negra, porque é uma reconstrução, porque todos os anos a escola comemora, só que com o passar de algum tempo foi perdendo o real significado, e aí foi proposto pelas professoras da escola de geografia para que a gente pudesse tentar ajudar de alguma forma na reformulação desse dia, que é de extrema importância. Para a gente conhecer os alunos e estar mais a par do assunto, nós, o grupo, realizamos leituras sobre a temática étnico-racial, rodas de conversa com os alunos da escola, para a gente saber o que eles sabiam e o que eles entendiam sobre isso, e foi aplicado um questionário social, visto que tem muitos alunos da escola que moram muito longe, por ela ser uma escola central, tem muitos alunos da Zona Norte de Prudente, precisam pegar, às vezes, 1 ou 2 ônibus para chegar na escola. Então, a gente queria saber de onde exatamente eram esses alunos. Aí, aqui,
a gente foi perguntado para eles qual o gênero, a idade, qual cor se autodeclara e se já presenciou ou praticou algum ato de racismo, ou se você já sofreu algum ato de racismo. Nos dados, dá para a gente entender um pouco como existia muito conflito, principalmente na questão de autodeclaração, né? Às vezes, eles poderiam ter falado que eram negros ou pardos, mas saíram respostas como essa que está aí. Sou preta, mas me considero morena. Aí, então, teve alguns conflitos, né, na questão de assinalar esse questionário. Aí, muitas pessoas já falaram que não sofreram racismo, né, 81% de 321 respostas, só que há um conflito na escola, porque as professoras nos trouxe, e muitos alunos, nas conversas que nós realizamos com eles, falaram que já sofreram racismo, mas no momento de assinalar o questionário, isso não foi evidenciado. A mesma questão também ficou se a pessoa já tinha presenciado ou praticado algum ato de racismo. 50,8% disse que não e 48,9% disse que sim. Através desses estudos que a gente fez, durante um semestre, no Dia da Consciência Negra, e na verdade foi uma semana, né? Foram dias alternados. Foram realizados pelo grupo oficinas de capoeira, porque um dos meninos que era um bolsista, ele é de um grupo de capoeira que tem dentro da universidade. Aí também levamos uma moça para falar sobre a questão do cabelo afro e o empoderamento feminino, e também sobre a arte repensando a consciência negra, falando sobre rap e poesia. Por fim, esse trabalho nos permitiu que é de extrema importância ser discutido em todo o ambiente escolar, não só dentro da sala de aula, as questões sobre a história da cultura afro-brasileira, ainda pelas nossas conversas com os alunos, até mesmo com os professores na TPC, a gente percebe que se sabe pouco sobre isso, e é uma lei que nós temos, e então isso precisa ser ensinado, para que isso possa, para se ter um enfrentamento do racismo dentro do ambiente escolar, e a gente jamais pode esquecer do cotidiano dos alunos, esses alunos são sujeitos socioespaciais, então você precisa considerar de onde eles vêm, né? Então acho que a escola precisa trabalhar mais nisso. E aqui foi algumas referências que nós utilizamos ao longo desse trabalho. E, por fim, eu agradeço, né, a CAPES por ter proporcionado essa bolsa, e eu deixo uma frase para a gente refletir, não poderia deixar de trazer Paulo Freire, ainda mais nesses momentos sombrios que a gente vive no nosso país, e eu termino com a frase: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas transformam o mundo. E eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Então, depois, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, assim, alguma curiosidade sobre o tema, sobre o trabalho da Stephanie, já sabem que a gente vai ter um momento de conversar. Agora, eu peço para abrir o microfone o Jonathan Furtado Gasperi, o ensino de geografia através das maquetes. Jonathan, deixa eu te perguntar, você vai usar o PowerPoint? Sim, vou. Tá joia. Aham. Já começou a aparecer para a gente. Tá, beleza. Gente, boa tarde a todos, né? Meu trabalho, eu vou começar falando de forma mais ampla, né, sobre o ensino de geografia através das maquetes, né, que foi a atividade que a gente desenvolveu na disciplina de metodologia de ensino-aprendizagem no ano passado, né. Então, eu apresento aqui, né, a maquete como recurso didático-pedagógico na alfabetização cartográfica, né.
Não sei se todo mundo conhece a autora Lívia de Oliveira, mas uma coisa interessante que ela falava que o professor, ele pode não somente apresentar o conteúdo, as disciplinas, através das maquetes, mas também ensinar o aluno a ler e interpretar as representações cartográficas, né, as diferentes representações cartográficas, né. A maquete também é um método de ensino-aprendizagem com grande potencial para a construção de conhecimentos geográficos, né. Eu digo isso de acordo com um estudo, né, que foi feito por Souza e Aquino no ano de 2014, com 96 alunos, né, e quando perguntaram qual que é a maior dificuldade no estudo de geografia, 57,3% disseram que tem a dificuldade no estudo e análise de mapas, né, e ao mesmo tempo, quando perguntados qual tipo ou forma ou recurso que eles acham mais interessante, 42,7% disseram que o trabalho com a maquete tornava o ensino de geografia mais atraente, mais interessante, né. E o porquê, né? Segundo Santos, né, por meio de uma maquete, é possível ter o domínio visual de todo o conjunto espacial, né? Por ser um modelo tridimensional, favorece a relação entre o que é observado no terreno e no mapa, né? Então, ela consegue fazer essa aproximação, né, entre o real, né, e o abstrato, né. A própria elaboração da maquete é um processo de aprendizado, né. Uma coisa que eu lendo, estudando, cheguei à conclusão, acho que todo professor, pelo menos no ensino fundamental, poderia, né, trabalhar com maquetes na aula, não necessariamente para trabalhar a confecção da maquete com os alunos, mas pelo menos apresentar uma maquete já pronta, né. Porque enquanto você elabora a maquete, você acaba, vamos dizer assim, aprendendo coisas diferentes que você simplesmente visualizar, você às vezes não consegue aprender, né? Quando você confecciona uma maquete, você planeja, você tem que pensar várias vezes a escala, as coordenadas, a legenda. Isso é uma forma que você simplesmente visualizar, você às vezes não consegue pensar tanto e aprender tanto sobre aquele tema, né? Dentro o objetivo é mostrar a relevância que o uso das maquetes tem para aproximar o real do abstrato, né? Visando a interpretação das representações, utilizando-as como instrumento facilitador. E eu trouxe também uma frase desse autor, né, Zacarias, a maquete deve ser utilizada como um procedimento didático para compreender a passagem do tridimensional para o bidimensional, né, do concreto para o abstrato, e não o contrário, para que o ensino seja adequado ao modo como o aluno aprende. Então, você vê que através da maquete, você consegue ter uma visualização daquilo que é mais próximo à realidade, né, que é o modelo tridimensional, para o mapa, né. Então, acho importante você trazer essas duas formas de representação, o mapa base, né, de onde você retirou a maquete, e a maquete em si, né. Daí, a metodologia, eu utilizei essa autora, né, Gomes 2004, esse mapa que ela tirou do IPAR de 2002, que ela pegou, né, as curvas de nível, né, cada uma desses valores, né, de 0 a 300, de 300 a 600, né. Então, o que eu fiz? Eu tive que, né, transpor cada curva de nível da tela para o isopor, né, essa é a maior dificuldade, na verdade, né, você tirar, né, da tela, né, mas pode ser por outros meios, mas no meu caso eu tive que reproduzir cada curva de nível separado na tela, na TV, né, para conseguir colocar o papel vegetal em cima e passar a canetinha, né, para depois transpor isso pro isopor, mas tem várias formas, você pode colocar um papel vegetal sobre uma carta topográfica e passar a canetinha, e depois, por meio do papel carbono, você conseguir, né, transpor do papel vegetal para o isopor. Depois, né, tem o trabalho, claro, né, de recorte, no caso eu utilizei o alfinete, né, aquecido na vela, e aí você vai passando e você consegue recortar certinho cada um, né.
Claro, depois tem todo o processo de pintura e tal, de montagem, né? O cálculo da escala horizontal, né? Vertical, né? Aqui eu falo, utilizar espessuras da placas maior para curvas de nível de maior altitude, né? Nesse caso aqui, porque nesse mapa aqui, de 0 a 300 e de 300 a 600 são as curvas de níveis mais baixas, ela tem deveria ser utilizada uma espessura maior, né? Porque nas altitudes maiores é de 200 em 200, 600 a 800, de 800 a 1000. Então, para manter uma proporção na escala vertical, seria interessante você utilizar placas de maior espessura nas níveis mais baixos e menor espessura nas camadas mais altas, né? E foi um cálculo, não peço para que reparem no cálculo, mas aqui foi basicamente eu escolhi, através da escala numérica, eu apresentei, escolhi um valor mais alto arredondado para conseguir, né, calcular o tamanho do talão na escala gráfica, né? Não sei se vocês conseguem ver. Por que eu escolhi esse número 2.500? Para que na escala gráfica fosse de 0 a 25, 50, né? Se eu fosse utilizar a escala numérica, teria de ser de 22 em 22, 22, 44 e assim por diante. Daí não ficava muito agradável, né? Aqui você consegue ter não sei se vocês conseguem, estão vendo por aí, mas é essa daqui. Né? Eu apresento a foto aqui, que é um pouco mais difícil de ver, mas aí tem essa preocupação, né, com a legenda, né? A legenda também ser necessariamente em 3D, né? E por fim, né, por ser um elemento visual facilitador da compreensão e identificação geográfica, e também por ser uma atividade prática de aplicação dos conhecimentos geográficos, como escala, localização e orientação, a maquete é um recurso cujo resultado proporciona um aprendizado relevante, pois a visualização tridimensional do relevo permite uma facilidade na correlação com outros temas, né? Por exemplo, se você não tem uma noção do relevo tridimensional do estado, você acaba não tendo a noção de geografia, da hidrografia do estado, né? Por exemplo, você acaba tendo uma dificuldade de entender qual que é o sentido, qual que é o curso dos principais rios do estado, né? E é nesse resultado que está o seu valor didático, pois está relacionado a um dos propósitos do ensino da geografia, que é permitir ao aluno perceber a interconexão dos fenômenos no espaço. Então, através dessa noção tridimensional do relevo, você consegue fazer outras associações com outros tipos de fenômenos no espaço. E é isso, as referências eu trago principalmente Gomes, né, de onde eu tirei as curvas de nível, né, e a Souza e Aquino foi de onde eu tirei o meu estudo. É isso. Não sei se passou do tempo, acho que passou. Não, tá certinho. Um segundinho a mais, não tem problema, um segundinho a mais, um segundinho a menos. Nossa, parabéns, Jonathan, um trabalho muito bacana. Eu sou suspeita, eu gosto muito de trabalho com maquete, blocos Eu vi esse vídeo lá no tridimensionais, eu gosto bastante. Então, parabéns. Vão guardando aí as perguntinhas para o Jonathan ou os comentários, né? Porque eu sei que não sou a única que adora maquete, todo mundo gosta bastante, então, de repente, se alguém depois quiser comentar ou parabenizar também. Obrigada, agora eu vou chamar para apresentar a Marcela Fernanda dos Santos, e o trabalho dela é Atividades Lúdicas e Práticas no Ensino da Geografia. Boa tarde, pessoal. Professora, está apresentando a minha tela? Deixa eu ver. Por enquanto, ainda não para mim. Vamos lá. Por enquanto, ainda não. E agora? Tá aparecendo? Começou. Tá aparecendo. Tá? Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer por vocês estarem presentes aqui, me vendo. O meu trabalho, tá? Ele é a partir do seguinte:
foi a base dele, foi da matéria do semestre passado, com a professora Dianice. Então, a orientação que eu tive para fazer esse trabalho foi com ela, né? E, assim, eu fiz parte do PIBID, eu tive esse grande prazer durante 18 meses. Foi a última remessa do pessoal que conseguiu participar de ir para a escola. E eu fiz esse trabalho pensando no que eu via dentro do meu projeto, no que acontecia. Porque, assim, quando você está lá na sala de aula e os alunos estão sempre naquela condição de atividade do quadro, atividade do livro, eles acabam ficando cansados e eles não se sentem integrados no trabalho, então eles acabam não tendo entendimento ou não querendo entender, né? Porque eles não se sentem acolhidos, eles não acham que isso é legal para eles e eles nunca vão usar isso na vida deles, em questão da geografia também. E a minha proposta, quando eu falo em atividade lúdica, atividade prática, é você sempre levar, tentar, né, conectar aquele assunto que você está dando naquele momento, aplicando, levando de uma forma mais divertida, diferente, porque quando você leva uma atividade diferente, eu sei que marca a vida do aluno. Quando você entra na sala e você fala para eles, a gente vai fazer uma atividade diferente, vamos pintar, vamos fazer tal coisa, você vê que no olhinho deles está lá brilhando, feliz, porque a gente vai sair daquela coisa, daquela rotina, né, de sempre. A minha proposta é um fóssil de gesso, como se a gente fosse trabalhar com paleontologia, né? Então, eu vou ensinar, vou dar o passo a passo de como a gente pode estar aplicando esse trabalho, tá? Então, o objetivo é a gente fazer o aluno se integrar, ficar interessado em fazer o diferente. Hoje a gente vai ter um trabalho diferente. Então, isso é muito interessante no aprendizado e ajuda bastante. Então, no desenvolvimento do trabalho, funciona assim, tá? A gente vai fazer o gesso, preparar. Eu tinha até pensado em preparar ao vivo mesmo, mas por causa do tempo, eu ia demandar muito tempo, então eu resolvi não fazer isso. Então, eu só vou falar mesmo, tá? Então, você vai pegar o gesso, vai preparar, aqui na imagem seguinte. Aí você pode pegar a conchinha, dinossauro, vai falar para o aluno, pega um objeto que te agrada, porque dá para fazer com qualquer objeto, né? Aí você vai passar a vaselina e afundar o objeto no gesso. Aí vai deixar ele secar, e no dia seguinte, a hora que você tirar, ele vai estar assim. Eu achei isso completamente interessante, é muito legal e é prático, né? Os alunos, ele vai entender, porque quando você fala, isso é um fóssil, e você poder explicar a matéria, ele vai entender mais do que se eu ficasse lá na frente do quadro e, gente, um fóssil é assim, e eles iam acabar não entendendo. Então, você levar para os alunos colocar a mão na massa para fazer é mais interessante. E é isso, galera, sem querer levar mais tempo, mas é muito interessante essa parte de você levar o diferente para os alunos. E é isso a proposta, você pegar o assunto que você está trabalhando, por exemplo, estou trabalhando com relevo, fazer um mapa do relevo, igual do trabalho anterior do Jonathan. Agora a gente vai trabalhar a geologia, vamos fazer algo sobre isso. E é isso, galera. Muito bem, Marcela. Um trabalho muito legal que você fez. E realmente, né, quando a gente diversifica, a aula fica gostoso, marca também, né, muito Sim. a vida do aluno, esse tipo de atividade, né? E principalmente a gente amarrando bem com o contexto que a gente está na nossa aula, né? Aí fica perfeito, porque daí você associa a teoria com a prática ali. Então, parabéns.
Aí fica aí esperando suas. Depois eu vou mostrar uma coisa que eu me lembrei de acordo com o seu trabalho, mas só no momento lá da conversa. Vou chamar agora para a apresentação Gabriel Violim Candreva e Gustavo Viana de Oliveira, utilização da música no ensino da geografia. Olá. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou esperar o Gustavo compartilhar a tela, porque é ele que vai fazer isso aqui. Uhum. Começou a compartilhar, deu certo. Bom, eu vou começar a nossa apresentação aqui. Primeiramente, olá, boa tarde a todos, sou o Gabriel. Nosso trabalho foi da utilização da música no ensino da geografia. Essa parte da música, a gente teve um conteúdo com a professora Dianice no semestre passado, em Fundamentos da Geografia Escolar. Aí a gente tirou essa ideia lá da aula dela e aprimorou com a monitoria da professora Margarida. A gente fez esse trabalho desenvolvendo com a monitoria da professora Margarida. Pode passar, Gustavo, por favor. Aí na introdução, que a gente basicamente pensou, foi que, como a Marcela falou anteriormente, a aula, geralmente, a gente como educandos futuros educadores, uma aula expositiva para os alunos, para não ser muito aquela aula didática, que fica muito no livro, aquela coisa monótona, que traz uma atratividade maior para os alunos, essa aula mais expositiva, com algo diferente. E assim a gente vai acabar mostrando uma diversidade de recursos maior para trazer o interesse do aluno, fazer com que ele se interesse por diversas características, não só o que está sendo passado, porque a gente abre uma temática para abordar outros temas, além do que está sendo trabalhado com o aluno. E ainda mais que essa utilização da tecnologia, que é usar uma música diferente, que traz uma regionalização para o aluno e tudo mais. O intuito dessa maneira, o ensino é trazer consigo uma aula mais leve, chamativa, gerando algo que, além de memorizar o conteúdo didático para o aluno, a música a gente trabalha os aspectos, como a gente pensou na música que é do... eu esqueci o nome do... Gustavo, me ajuda nessa parte, qual que é o nome do cara da música, eu esqueci. Música do Luiz Gonzaga, Asa Branca. Essa mesmo, desculpa, eu esqueci, mas enfim. A gente trouxe essa música, traz um conceito cultural lá do Nordeste, e a gente pode abordar características dessa regionalização com o aluno, coisa que não tem muito no cotidiano dele. Se for um aluno aqui de Londrina, a gente pode mostrar características culturais de lá, diversidade, introdução de mapa, dinâmicas migratórias, tudo na regionalização de onde vem essa música para o aluno. Pode passar o slide, por favor? E o objetivo principal dessa aula, utilizando o recurso musical, é a possibilidade de fazer um conteúdo mais leve e atraente para o aluno. E assim, possibilitando uma dinâmica diferente, gerar um conhecimento com algo verdadeiro que é apenas uma experiência, que é trazer a música... desculpa, me enrolei um pouquinho. Que é trazer algo diferente para o aluno, não somente aquele conteúdo que o professor vai lendo um livro eternamente e o aluno dispersa na aula, perde interesse e enfim, não aprende nada. Com isso daqui você pode trabalhar algo muito diferente com ele. Pode dar sequência. A elaboração agora vai ficar comigo, né? Bom, a elaboração, primeiramente... A gente fez a leitura de alguns textos, né, sobre vários trabalhos, na verdade, que nem a Marcela, o Gabriel já ressaltou na matéria da Dianice. E aí surgiu a ideia de utilizar a música, né, que é assim, a música, no meu ver, porque eu vivo muito música, né, então, desde sempre, desde criança, essa atividade, quando a gente fez na aula da Dianice, foi muito, assim, muito especial para mim. Uma coisa que eu deixei aqui destacado no slide é a escolha de uma música que trouxesse na letra uma carga, né, uma bagagem cultural bem grande. Foi a música do Luiz Gonzaga, mas porque eu já conhecia essa música, foi uma música que eu tive na infância, enfim, tive uma aula com essa música. Mas hoje poderia ser muito bem um hip hop, um rap, que é um assunto que os alunos estão muito bem inteirados hoje em dia.
Bom, como a gente não aplicou esse trabalho ainda em sala de aula, eu botei aqui algumas expectativas de resultados, né? Que seriam incentivar discussões e debates, né? E com o professor como mediador. O professor intermediário entre a música e a realidade vivida entre o aluno, que é muito importante e vai de encontro que eu disse agora há pouco. Por exemplo, se for uma escola periférica, no caso, escolher uma música mais periférica, um rap, não tem como fugir disso, o rap que retrata essa realidade. Escolher uma música dessa, trazer para dialogar com o aluno, auxiliar na formação do aluno como um sujeito crítico e reflexivo, introdução aos conceitos dinâmicos socioespaciais. A música do Luiz Gonzaga dialoga com isso em muitos aspectos, muitos sentidos. Bom, e considerações finais, né? A gente aprendeu que tem muitas formas de construir o conhecimento, certo? Cada pessoa aprende de um jeito. A gente usou Gardner, né, para fazer esse trabalho, que ele trabalha a questão das inteligências múltiplas, né? E a música, no ensino de geografia, pode servir como meio de localizar os alunos no tempo e no espaço. Por exemplo, um aluno, falando da música do Luiz Gonzaga, um aluno que nunca foi para o Nordeste, por exemplo, que nunca teve contato com um tipo de bioma, com um tipo de cultura do lugar, ele pode criar esse ambiente na cabeça dele com base 100% numa música, ou seja, sem instalar. Enfim, foi isso mesmo, né, o nosso trabalho. Aqui tem as referênciazinhas. E música, porque eu gosto muito, e quando o Gabriel falou, tudo bem, eu falei, então vai ser música mesmo, e é isso aí. É isso aí, a música foi um negócio em comum que a gente encontrou para fazer o trabalho, que é algo que agradava os dois, e deu esse resultado aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, tenham uma ótima tarde, gente. Muito bom. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, né? O porquê da música, né? Que vocês tinham comentado, né? Mas assim, meninos, parabéns, um ótimo trabalho, né? Realmente a música, ela envolve muitos alunos, né? A gente sabe que a música é uma linguagem que é uma ótima aliada no ensino de geografia, no ensino como um todo, né? Então, parabéns. Agora eu vou chamar para apresentar e terminar esse primeiro bloco a Carla Maria Freires Stipe e a Vitória Jandira Bueno, que vão falar sobre o Lapbook e a construção do conhecimento em geografia. Deixa eu só ver, eu tinha visto a Carla aqui. Aqui, cadê? A Vitória. Oiê, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu vou compartilhar a tela e vocês vão me orientando, por favor, se está aparecendo, se está funcionando certinho. Tá. Tá aparecendo? Para mim começou agora. Uhum. Apareceu? Tá. Tá. Só um momentinho, então. Uhum. Vou colocar no título aqui. Bom, vou começar, então. Meu nome é Vitória, eu estou fazendo dupla com a Carla, né? Nós somos alunas terminando o segundo ano, e desenvolvemos essa atividade também, como os nossos outros integrantes de sala já falaram, numa disciplina de ensino, né, e aprendizagem da Dianice. E dentro dessa atividade, dessa disciplina, ela propôs alguns trabalhos individuais para que a gente pudesse buscar algumas metodologias inovadoras para levar para a sala de aula. Então, né, o nosso trabalho está intitulado como Lapbook e a construção do conhecimento em geografia. Bom, nós, enquanto professores em informação, estudamos e sabemos que é importante conseguir diferenciar a construção do conhecimento científico, que é o que a gente recebe, né, no âmbito acadêmico, daquele conhecimento que nós vamos ministrar nas salas de aula, né, na educação básica. Então, é importante que a gente consiga fazer algumas concessões
respeitando algumas particularidades para que o assunto e para que a temática, né, para que esse conhecimento ele seja passado de maneira mais clara e objetiva possível para os alunos. E aí, pensando, né, lendo a respeito, nós encontramos aí, desenvolvemos a atividade do Lapbook, e percebemos, então, que ele é uma ferramenta utilizada para registrar, né, e organizar o conhecimento construído pelo aluno, e possibilita também a criatividade e a individualidade do aluno. Então, é uma situação que a gente percebe que tem um teor muito positivo, porque nós conseguimos trazer, né, a dinâmica e a individualidade e toda a presença do aluno para dentro da dinâmica da sala de aula. Então, dentro dos nossos objetivos, nós temos ali o objetivo geral, que é possibilitar que o professor pense nessas metodologias alternativas, né, em especial, nesse caso, o uso do Lapbook como essa ferramenta alternativa. Então, é importante também enfatizar que o Lapbook ele pode ser utilizado também para outras disciplinas, mas que, em específico, aqui no nosso caso, né, no objetivo específico, é mostrar essa contribuição no conhecimento geográfico, podendo aí, utilizando conceitos, assuntos geográficos de maneira alternativa e clara para o aluno. Então, nós escolhemos, né, a temática aí da didática e as práticas do ensino de geografia, e a partir disso a gente propôs, então, a construção desse material com o intuito de investigar essas características geográficas de uma determinada cidade, né, e que essa cidade fosse de interesse do aluno, porque nada mais lógico de que trazer a importância, trazer o interesse do aluno para a sala de aula. Então, ficaria a critério de cada aluno ali conseguir escolher uma cidade de seu interesse e que fosse de sua vontade investigar sobre os conceitos geográficos que forem propostos. E aí, esse interesse dele seria o próprio estímulo do aprendizado, né? Então, às vezes esse aluno não tem a possibilidade de conhecer determinada cidade, determinada localidade, mas com essa atividade do Lapbook, ele consegue atingir esse objetivo, né? Investigando essas características geográficas da cidade que ele escolher. E aí agora essa parte vai ficar com a Carla. Bom, boa tarde a todos. Eu vou rapidinho aqui terminar o que a Vitória começou. A escolha do Lapbook foi bem interessante, porque é um recurso didático moderno, né, e que vai muito além de textos, porque ele inclui ilustrações, colagens e dobraduras. Então, ele incentiva a criatividade do aluno. E sem contar a questão da interdisciplinaridade com as outras disciplinas. No caso, a cidade escolhida para esse Lapbook foi Paris, para mostrar justamente que o lugar, né, o conceito de lugar, ele envolve muito mais do que o local onde a gente vive. E dá a possibilidade para o aluno viajar e conseguir, através da pesquisa, explicar os aspectos geográficos, as próprias abordagens geográficas dentro de um Lapbook. E o material facilitou bastante o material escolhido, porque foi um material de fácil acesso. A gente trabalhou com papel cartão. Então, pode passar, Vicky. A gente trabalhou com papel cartão, a gente trabalhou com envelopes nas cores da França. E, então, o incentivo visual do Lapbook, ele incentiva a criatividade do aluno. Né, ele vai muito além dos textos, né, de você explicar a matéria conforme os textos, e incentiva a pesquisa mesmo, né, e o aluno, na parte da geografia, a gente tem a possibilidade as possibilidades são infinitas, né, mas principalmente de inserir as categorias geográficas de paisagem, lugar, território. E isso ficou muito claro nessa elaboração, né? Bom, eu acho também que essa questão envolve não só, como eu falei, a questão do lugar, mas você possibilita ao aluno que ele trabalhe as questões regionais, até globais,
certo? Então, a escolha da cidade de Paris também envolveu as questões econômicas, né, da Europa e principalmente as questões sociais, porque a França foi pioneira nessas questões, né, de enfrentamento ao neoliberalismo. E, portanto, no que tange ao ensino geográfico, a gente entende que o LabBook se mostrou um instrumento dinâmico, eficiente, né, e sendo, portanto, uma ótima proposta para a explanação dos conteúdos didáticos. As referências que a gente utilizou nesse trabalho, né, principalmente a Lia Calai, né, para abordar os conceitos de lugar, e só mostrando aqui um pouquinho como é que ficou, ele ficou bem, né, vamos ver se eu consigo mostrar um pouco dele aqui para vocês. E foi esse o nosso trabalho. Agradeço a todos a oportunidade, foi um prazer, viu? Fazer esse trabalho e mostrar para vocês. Ai, muito bom, Carla e Vitória. É uma atividade muito gostosa, né, de fazer com os alunos, assim, e da gente, enquanto professor, fazer também, né? Então, parabéns, meninas. Agora, a gente entra no nosso primeiro bloquinho, né, para a gente conversar, né? Então, se alguém tiver algum comentário sobre alguns dos trabalhos, alguma sugestão, alguma pergunta, fique à vontade. Enquanto vocês vão pensando na pergunta, eu vou só comentar do último trabalho do do LabBook, porque a gente faz normalmente na cartolina, né? Até por ser grande e tudo mais. Mas também, se de repente você não tivesse material com o aluno, numa folha menor, num papel sulfite, né, A4, dá para fazer também, né? Porque o importante desse trabalho em si é a síntese que ele faz, né? É um material bem bacana, tanto para fazer a síntese, também um material em que fica ali todo o registro, né? Ele pode ser tanto puxando um pouquinho o conteudismo, quanto a síntese também, né? Gostaria de falar um pouquinho, posso falar? Pode. Então, pensando nessa parte da geografia em si, às vezes a gente percebe, tipo, até dentro da graduação ali, que existe aquela preferência da geografia humana ou da geografia física, né? E aí, quando a gente desenvolve um trabalho como esse do LabBook, pensando nesse conhecimento geográfico, eu achei bacana que foi possível unir essas duas áreas, né? Então, a gente conseguiu explorar ali os aspectos físicos, se você for pensar em questão de relevo, né, questão de hidrografia, da paisagem do lugar, da cidade que você escolher, e também foi possível explorar as questões da geografia humana, né, as questões populacionais, as questões econômicas, questões sociais, a questão cultural, turismo. Então, eu acho que essa junção, né, nesse trabalho foi uma coisa muito bacana e que contribui positivamente para que esses alunos consigam ter em si aí a união desses conteúdos. Realmente, principalmente nas questões culturais, né? Porque nós colocamos imagens do Louvre, meios de transporte, a questão como que a cidade vive, como a cidade respira, e isso foi bem interessante. Sim, sem dúvida, é muito gostoso, né, de fazer, né? Acho que traz uma resposta muito boa, né, dos alunos, né, para as aulas. E é como vocês disseram, né, vocês como um todo, né, vocês estão trazendo atividades aqui que muitas vezes podem ser utilizadas em geografia, podem ser utilizadas em várias outras disciplinas, né, então isso é muito gostoso, ou até associando, fazendo a interdisciplinaridade. Eu só vou, não é bem uma pergunta, uma pergunta para a Stephanie, né, que ela Oi, trabalhou... Lô. Oi? Deixa eu só fazer um comentário no trabalho das meninas. O LabBook também, ele possibilita, por exemplo, né, como elas disseram, o trabalho no trabalho interdisciplinar, de repente desenvolver um projeto, né,
e ao longo do ano, esse Lapbook ser alimentado, né, por diferentes áreas do conhecimento. Então, é algo, assim, muito aberto, né, muito interessante, e que pode envolver várias áreas. Então, é muito legal, porque ele é interativo, né, dá para fazer recorte, então, as informações que forem chegando, né, e a partir de leituras e de outros trabalhos que os professores forem desenvolvendo ao longo do ano, né, e apresentar isso ao final. Fica bem interessante também. Parabéns, meninas. Obrigada. Obrigada. Ah, tá. Muito bom. Alguém tem algum comentário também, alguma coisa? Pode fazer pelo bate-papo também, se tiver meio assim para ligar o microfone. O Mário está parabenizando, o pessoal parabenizando. Aí, só uma curiosidade, a Stephanie faz em Presidente Prudente, né? Eu queria só saber qual colégio, né, que você fez a pesquisa, o PIBID. Não sei se pode falar, ou... porque às vezes o comitê de ética não gosta que fala, né? Então, a gente pergunta se pode ou se não pode falar. Posso? Foi no IE Fernando Costa, é uma escola que tem 80 anos, a senhora deve conhecer, fez 80 anos, acho que nesse mês, e é uma escola muito importante, porque os alunos que moram nos extremos, tanto da Zona Leste de Prudente, quanto da Zona Norte, não tem escola com ensino médio, ou ensino fundamental 2, não tem próximo, aí eles precisam se deslocar até o centro da cidade para conseguir frequentar a escola. Aí foi lá que a gente fez. Ah, é bem legal. Bem grande o colégio, né? Que bom. O pessoal no bate-papo está parabenizando todos os trabalhos. Alguém tem mais alguma pergunta? Professora Patrícia, se quiser comentar mais algum trabalho também. Eu queria falar para a Marcela, né, sobre o trabalho dela. Marcela, muito interessante o uso da folha, né, e é possível também fazer com caixa de areia, uma caixinha de sapato, né, caixa de areia, você pede para o aluno levar para casa e colocar, às vezes, em cima do muro, ou em cima de algum espaço, e alimento, né, por exemplo, se a sua intenção é pegar a marca, né, de um pássaro. Então, você pode estar colocando essa caixinha de areia, essa areia lavada de construção, né, e colocar o alimento ali perto, porque daí o animalzinho, ele vai passar, né, por lá e vai deixar registrado. No outro dia, você vai fazer o mesmo processo que você fez, né, de fazer a mistura do gesso e colocar sobre essa patinha, né, com cuidado, e depois esperar secar, você também vai ter a marca dela, e daí dá para correr chave, né, identificar que animal que é, né. Então, quem tem, às vezes, algum animal em casa também, gato, cachorro também, é possível utilizar esses animais. Então, são várias possibilidades, né, de trabalhar com isso. E a gente faz isso dentro da biogeografia, né, uma das formas de identificação dos animais. Muito legal, parabéns pelo trabalho, Marcela. Obrigada, Patrícia, eu agradeço. Eu não conhecia essa técnica que você falou, não. Eu fiquei curiosa, eu vou procurar depois. Procura. Qualquer coisa, me manda um e-mail que eu tenho material sobre isso, tá? Ah, sim, vou mandar. Ai, muito bom. Alguém mais lembrou de alguma atividade, alguma coisa para sugerir? Bom, eu acredito que não, né? Então, mais uma vez, parabéns, Stephanie, Jonathan, Marcela, Gabriel, Gustavo, Carla, Vitória. Né, são trabalhos realmente muito, muito importantes, muito interessantes para a gente trabalhar, tornar as aulas dinâmicas, associar a teoria com a prática. Parabéns mesmo, tá? E obrigada por terem compartilhado conosco, né, os trabalhos que vocês realizaram. Agora, então, a gente abre para o segundo bloco de apresentações, tá? Nós temos, novamente, mais 5 apresentações e depois um bloquinho final de sugestões, de comentários, tá bom? Então, agora, eu vou chamar para apresentar a Edivânia Maria de Santana,
e ela vai apresentar o Lapbook no ensino de geografia, biodiversidade e preservação do meio ambiente. Olha que legal, né? Para ver como os temas confluem. Eu estou com a apresentação dela aqui, né? Então, só um minutinho, eu vou colocar. Daí eu não vou mais te ver, tá, Edivane? Aí você vai falando para mim, passa. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Sim, eu também estou conseguindo enxergar aqui. Então tá bom. Fica à Boa vontade. tarde a todos e todas. Eu preciso fazer uma pequena apresentação sobre a minha pessoa. Eu sou a Edivânia Maria de Santana, graduando no curso de Geografia, participei do PIBID por um pouco período de tempo, mas muita experiência no meu ver, entendeu? Participei como voluntária de uma sala de contraturno do Fundamental e Médio e também alunos do primário, no Vista Bela. E o trabalho, ele foi formulado a partir da matéria da professora Dianice. Daí eu vou começar a apresentar o meu trabalho. Só permitir aqui a entrada de uma pessoa que caiu. Só um minutinho, desculpa. Sim, não tem problema. Pronto, voltou. Obrigada. Como foi apresentado o trabalho que acabou de ser apresentado sobre o Lapbook, eu também estou apresentando um trabalho sobre isso, porque eu achei bem pertinente e acredito que seja uma forma de aprendizado na educação, que vai ajudar muito também, e as pessoas entender melhor o contexto do social, do econômico, de tudo que tiver ligado. O Lapbook no ensino de geografia, eu tratei sobre a biodiversidade e a preservação do meio ambiente. Se você puder passar para o próximo, eu agradeço. Posso. Obrigada. Na minha introdução temática, eu procurei citar a Cecília Meirelles, porque eu achei muito importante, porque eu também tenho essa visão que ela tem. Eu vejo o mundo de outra janela. Eu não sei que janela, mas eu consigo enxergar de outra forma. Então, eu acredito que eu preciso estar expondo para as pessoas o que eu consigo ver no poema dela. Inclusive, acho que foi a partir daí que eu consegui desenvolver esse Lapbook, na partir das autorias dos poemas de Cecília Meirelles. E a confecção do Lapbook e a apresentação do trabalho vai abordar, se você puder passar, por favor. Obrigada. O desenvolvimento do meu trabalho como objetivo de estimular a participação e a criação pelos educandos sobre o conceito de biodiversidade, que é algo que vem de encontro a essa necessidade educacional desse período, né? Que já vem há muito tempo, mas nesse período parece que está mais gritante. E o trabalho foi pensado com o intuito de garantir em sala de aula a participação e a capacidade do aluno de criar, de concluir, sobre a biodiversidade, sendo uma questão levantada em todos os lugares do mundo, por isso que eu abordei mais esse conceito. E acredito que também seja mais fácil deles assimilar e poder desenvolver esse cuidado com a natureza, diante do trabalho desenvolvido com o Lapbook. Daí, se puder passar, por favor. Obrigada. A metodologia foi escolhido o uso da atividade, porque é bem pertinente, ensino de geografia, pois alinha o método à prática, onde o aluno, por meio de pesquisa, desenvolvimento da tarefa de sala de aula, aprende a maneira lúdica de desenvolver o intelecto deles e a habilidade deles perante os problemas adquiridos na sociedade, no convívio social, facilitando o aprendizado e tornando a aula atrativa e agradável para eles também. E o aluno sente a importância de estar aprendendo a cuidar do meio ambiente, refletindo sobre as ações em sociedade, além do aluno contribuir com a sua experiência na formação do seu trabalho, no caso, né, na formação cidadã, como diz nos trabalhos que eu pesquisei sobre o guerra, Libânio e tudo mais. Pode passar para o próximo, por favor. Obrigada.
Essas são imagens do Lapbook, a parte interna e externa do Lapbook. Daí eu utilizei bastantes formatos geométricos, que também ajuda também na elaboração, né, no questionamento, nas pesquisas dos alunos, para eles interagir dos assuntos inerentes do que a gente tem pedido para eles. Eu creio que seja muito mais dinâmico esse tipo de aula para eles. Daí, se você puder passar. Obrigada. Os materiais que eu utilizei foram folhas de EVA e cartolina. E alguns materiais de papelaria também, que eu achei muito enriquecedor. Também, como a pessoa pode estar utilizando também coisas que já foram descartadas, que não estão mais em uso, materiais que sobraram de costura, de outras coisas, e aí dá para customizar, e daí, como a Patrícia mesmo falou, que esse trabalho é bem pertinente para essa época, porque utiliza bastante coisas e bastante materiais, né, que as pessoas jogam na natureza. Então, eu achei muito enriquecedor nessa parte, porque aí pode utilizar esses tipos de materiais e aí não está jogando na natureza, nem poluindo o meio ambiente. Daí, se você puder passar. A metodologia do desenvolvimento do Lapbook, bom, na metodologia, o desenvolvimento do trabalho teve a separação de todos os elementos para fazer a parte da criação do Lapbook. O conceito discutido por ele em sua finalização, e, sem dúvida, a parte essencial do aprendizado no aluno. No referido, o tema abordado foi a biodiversidade e a preservação do meio ambiente, que ao discutir a importância que tem os recursos naturais, o respeito ao meio ambiente, o apontamento referente à poluição de rios, de mares, de lago, a poluição do ecossistema, enfim, alerta que o Lapbook aborda acerca da necessidade de reciclar, desse uso consciente do recurso, e acaba despertando no aluno seu engajamento diante da necessidade que se deve ter em comprometimento maior com o ecossistema e a preservação do meio ambiente, que eu achei muito importante colocar, eu li por causa disso mesmo, isso aí é um assunto muito necessário. A metodologia, desculpa, o resultado, né? Passando por cima. Os resultados. A confecção desse trabalho em sala de aula é possível acreditar ser a forma de aprendizado eficaz. E eu também acredito nisso, tanto que eu escrevi. Porque a criança, ela tem acesso, ela trabalha com aquilo, ela desenvolve, então ela procura, ela pesquisa. Eu acredito que seja uma forma muito enriquecedora de aprendizado. E o trabalho relacionado com a multiplicidade, que aí já entra outras áreas de trabalho junto com o aluno, outras disciplinas, como o meio ambiente trabalhando junto, ou alguém que esteja em outra área, entendeu? Que possa cuidar de outros assuntos, e aí trabalhar juntamente com os professores, fazendo essa ligação, linkando uma aula com a outra. Eu acho muito interessante isso. Se você puder passar. Nas considerações finais, eu abordei a citação do Milton Santos, que ele fala sobre o começo da história do homem, configuração do território e tudo mais, e como que a gente molda esse sistema nosso que a gente vive. E ele fala sobre, no final, ele fala que a natureza é inerente da a natureza inerente humanizada, quer dizer que foi uma natureza fabricada, ela não é a natureza natural que começou, ela foi a gente, o próprio ser humano, a gente que modificou. Então, é uma coisa que se deve pensar, que se deve buscar alternativa para resolver esses problemas que existem na nossa sociedade e tudo mais. Então, eu acredito que esse apontamento foi muito pertinente na apresentação do trabalho. Se puder passar referências finais. As referências finais, eu utilizei, na verdade, era uma formação acadêmica de profissionais que ia ser abordado e apresentado sobre o mesmo tema, que era o Lapbook, a construção do Lapbook, a utilização dele em sala de aula. E Cunha também, que eu utilizei bastante, o Libanil, que ele tratou sobre as teorias pedagógicas e tudo mais, e a Cecília Meirelles, que eu acho tem muito a tratar sobre esse assunto, porque a gente precisa de crer, de acreditar, de sonhar, porque sem sonho, a nossa sociedade, eu acho que ela
não consegue seguir um caminho, sabe? Ela não consegue enxergar algum ponto, alguma válvula de escape. Então é isso, esse foi o meu trabalho. Muito bem. Parabéns, Edvânia. Obrigada, Muito legal, né? E olha que gostoso, né? É o mesmo material sendo utilizado aí com vários temas, né? Só mostra a importância dele, né? A dinamicidade dele, né? Sim, Parabéns. vou usar em muitas outras atividades. Isso mesmo, parabéns. Agora eu vou chamar para apresentar o Wallace Wendel Jovanovic, que vai apresentar sobre confecção de mapas temáticos no ensino de geografia. Opa, boa tarde. Tá me ouvindo, professor? Boa tarde. Ai, tá bem baixinho o seu som. Eu acho que é o meu microfone. Dá pra ouvir agora? Melhorou um pouquinho. O meu microfone tá um pouquinho ruim, mas ok. Eu vou tentar apresentar aqui, espera só um pouquinho. Aí você me avisa se aparecer, tá? Tá, aviso sim. Pera aí. Aí, consegui. Dá pra ver? Começou, para mim começou agora. Ok. Então, eu vim apresentar, na verdade, o nome, né? Como a professora mesmo tinha me auxiliado a trocar, ficou a importância da confecção de mapas temáticos no ensino da geografia. Antes de eu começar, queria estar agradecendo a todo mundo que está vendo e agradecendo pela oportunidade de estar aqui apresentando. Esse trabalho foi meio que feito às pressas, porque eu estava com muita coisa acumulada essa semana e eu, na verdade, iria fazer esse trabalho junto com a Joyce. Porém, durante o tempo, a gente acabou não se falando mais e perdemos a comunicação e eu nem sei o trabalho que ela vai fazer, mas esse trabalho era para ter sido feito junto com ela. Ela vai apresentar, acho que outro trabalho, mas enfim, era só deixando isso claro. Eu fiz em tópicos esse trabalho para ficar mais rápido e tentar ficar mais dinâmico também, ser mais direto. Eu não pretendo muito trazer as minúcias de mapas temáticos, mas sim mais a importância deles no ensino da geografia. Começando pela importância no caso, né? Os mapas temáticos, eles nada mais são que artigos cartográficos de grande importância para o entendimento do espaço geográfico, sendo eles representações gráficas e ilustradas da superfície terrestre, que além de realizar descrições espaciais sobre determinadas atividades ou fenômenos naturais também, ainda apresentam diferentes formas de leitura e interpretação da realidade. Daí a importância do seu aprendizado, porque traz essa leitura e interpretação única dentro da geografia, que também é um artigo específico da cartografia, no caso, os mapas temáticos. E a aplicabilidade é grande, é muito grande dentro da matéria, como também para diferentes objetivos. Você pode fazer uma planta cartográfica ou fazer o relevo, hidrografia, como você quiser trabalhar dentro, você consegue e você também estimula o aluno a ser criativo, a usar diferentes materiais, e é isso que eu vou estar tentando mostrar também. Meu objetivo, como eu já falei, é o uso dele no ensino, ou seja, esse grande arcabouço teórico que ele traz para o ensino da geografia, a compreensão, ou seja, essa compreensão única, que é a linguagem da cartografia, que é compreender esse meio e se alfabetizar, mas não através somente de palavras, e sim cores, linhas e formas e símbolos, que é a linguagem específica, já que com ela o indivíduo pode compreender as transformações causadas pela ação do homem na natureza, assim como as características físicas, sociais, econômicas e humanas do espaço em que ele vive. Eles são isso. Essas fotos aqui são totalmente ilustrativas, ok? Eu peguei na internet, mas é só para mostrar crianças trabalhando de formas diferentes e com materiais diferentes, desde EVA, o próprio papel sulfite, ou construindo mapas no papel Paraná. Dá para ser trabalhado com muitos materiais e de formas diferentes. Essa é a ideia.
Através da atividade de elaboração dos mapas temáticos, voltado para o ensino de base ou ensino médio, os alunos aprendem a ler e interpretar espaços físicos do seu dia a dia, como sua casa, bairro ou escola. Compreendem e vão desenvolvendo símbolos e legendas, e também noções de direção, sentido, proporção, escalas gráficas e numéricas. Também propõe investigações e trajetos. Isso instiga o aluno a conhecer e aprender com criatividade e usando diferentes materiais e abordagens para a confecção de mapas, além da interação empírica com a didática escolhida, né? Sabendo de tudo isso, eu trouxe uma frase também do Bado Santil, de 2002, que diz que todo processo de criação e utilização de qualquer produto cartográfico possibilita uma análise do espaço geográfico, ou seja, analisa o espaço como sendo expressão de uma realidade física e social. Constitui-se de um instrumento básico utilizado por vários profissionais na área de geociências, e ali está especificando, mas também no ensino da mesma. Agora, o trabalho que a gente elaborou, na verdade não fui eu, foi em equipe, mas quem acabou elaborando o trabalho em si foi a Joyce, que infelizmente não está fazendo trabalho comigo, mas que ela que elaborou, foi na matéria do ano passado da Dianice, que é recriar um relevo do estado do Paraná. Aqui está a imagem original que foi utilizada. Eu não tenho muito do material que foi usado, porém eu acabei achando na internet, era bem parecido com esse, tá? Era uma carta topográfica de base do relevo, e a gente recriou ela com materiais simples. No caso, o papel Paraná, aqui está a recriação, e o EVA, com altitude e tal. Ficou tudo bem bonitinho, assim, e foi a Joyce que fez. Eu não tenho muitas minúcias de como foi feito, mas dá para entender que ela foi recortando, ela passou por cima a imagem, usou como base e colando. E assim dá para utilizar um trabalho e desenvolver mapa utilizando esses materiais, e que tem uma ampla variedade de possibilidade de se trabalhar mapas temáticos em sala de aula de formas diferentes, N formas, assim. E é basicamente isso. Como consideração final, só queria deixar uma conclusãozinha, que é indissociável para o ensino da geografia a cartografia. E o entendimento dos mapas temáticos ajudam justamente nisso. Para que eles vão treinando essas habilidades, conceitos que vão alicerçar a matéria e que vai ser gradualmente trabalhado para que o aluno de fato aprenda a compreender as minúcias e linguagens da geografia em si. Referências eu deixei somente a do Bado Santilli e de um texto que eu li, que eu usei para fazer esse trabalho, no caso, para poder recriar essa apresentação e o resumo. Acho que é só isso mesmo. Então, tá joia. Então, Obrigado. Wallace, obrigada pela apresentação, parabéns pela apresentação, né? É um tema muito gostoso também, a gente sabe da importância, né, dos mapas temáticos e depois, muitas vezes, também de transformar esses mapas temáticos em materiais em 3D, como vocês propuseram no final, né, com a ipsometria. Então, ficou bem interessante, né? Agora, eu vou pedir que Beatriz Vitória Júlio Rocha e William Fernandes de Souza apresentem, então, histórias em quadrinhos na educação. Boa tarde, pessoal. Dá para ouvir? Dá para ouvir. O William, infelizmente, ele não vai poder participar, ele teve uma questão familiar, então ele não vai estar aqui comigo hoje. Uhum. Deixa eu apresentar. Dá para ver? Ainda não. Começou para mim, começou. Dá para ver. Certo. Então, eu e o William escolhemos quadrinhos, né, na metodologia de ensino, de aprendizagem do ano passado, acho que mês passado. E nós escolhemos o quadrinho, e o tema que nós escolhemos foi, a produção do quadrinho foi a Mata Araucária, o desmatamento e o bioma.
E a gente escolheu esse tema por conta que antes dessa atividade, nós fizemos um plano de aula, onde a professora pediu para a gente fazer referente a uma música e um vídeo, um filme. Aí a gente aproveitou o tema que a gente gostou bastante e colocou nos quadrinhos. A nossa proposta de atividade foi os quadrinhos e o vídeo é a Araucária Memória da Extinção. Muito interessante. O objetivo dos quadrinhos é que, a partir do momento que a gente aplicou a aula, conforme os alunos formem a atividade, os quadrinhos, eles coloquem o que eles aprenderam ali. E ali a gente tem como objetivo que eles abrem a imaginação e ter a liberdade deles criar os seus próprios quadrinhos. A metodologia, a gente seria, como uma aula, seria uma conversa entre os docentes, discente, e o conteúdo aplicado através da pesquisa do professor. O professor traria sua pesquisa ali em relação à araucária, à extinção, afins. E a gente passaria também o vídeo, o filme da Araucária Memória da Extinção, que é um vídeo muito interessante, que ali conta a história de como começou e as porcentagens que tem hoje, parece que são 2%, os restantes, da mata da Araucária. E a gente proporia, para concluir as explicações e do conteúdo, o quadrinho, como uma atividade em grupo, onde a gente formaria um grupo de 3 alunos e pediria para eles desenvolver o conteúdo em forma de história, sem o balões de fala. Aí, após eles concluírem de fazer os quadrinhos, seria feita uma troca ali entre os alunos dos quadrinhos e os colegas fariam a história a partir da visão do outro grupo. Seria feito assim. Aí temos também a gente fez, não somos desenhistas, a gente fez, aí conforme a gente estudou ali, nossa pesquisa, colocamos ali a cronologia do desmatamento, e em seguida a gente tem as considerações finais, que seria que ao longo deste resumo expandido foi apresentado o tema da araucária, o bioma ali da Mata Atlântica, que também incluiria no conteúdo, o desmatamento. O Paraná, que seria abordado também com uma determinada aula, com o objetivo de conhecer e reconhecer mais sobre a espécie que se encontra em extinção, e pela localização, estar mais próximo da realidade do aluno. A gente traria ali também essa temática na questão da nossa região, Paraná. E também foi apresentado no plano de aula a proposta dos quadrinhos, para formular a história referente ao conteúdo abordado, proporcionando aos alunos uma oportunidade de expressar seus conhecimentos de uma forma única. Que aí eu acho que é muito interessante essa proposta de atividade de quadrinhos, porque eles vão trazer o que eles entenderam, o que eles compreenderam, eles vão criar a história deles e mostrar para o professor como eles absorveram o conteúdo. Eu acho muito interessante. Aí eu trouxe um pequeno histórico também, eu nem apresentei nem um pouquinho nos slides, mas do quadrinho na educação. Ali em 1939, 1944, 1946 e 1954, houveram muitos conflitos em questão deles achar desaprovação. Eles não, em questão, falavam que não era educativo, era uma coisa que dava uma visão ruim para os alunos. E em 1954, um psiquiatra, o Frederic, desculpa, não vou saber falar o sobrenome, Wertham, ele publicou um livro chamado Sedução dos Inocentes, e nele ele afirmava que os quadrinhos eram responsáveis pela inversão de valores e pela corrupção e delinquência juvenil. A partir deste livro publicado, os pais, os professores ali da época começaram a ter uma pior visão ainda, mais do que já tinham antes, e até passar os tempos, e foi passando alguns tempos, e os autores aí foram dando mais liberdade aos poucos para autores nacionais fazer suas publicações, seus quadrinhos.
até chegar em 1980, onde apareceu alguns quadrinhos nos livros didáticos, porém só era como os acessórios, não como algo didático mesmo. E foi através do ALDB e o PCN, eles marcaram aí como os quadrinhos didático-pedagógico, algo didático-pedagógico. Com algumas referências aqui, que a gente usou para fazer pesquisa. Eu acho que é isso, professor. Uhum. Nossa, muito bom, ainda são desenhistas, olha que chique. Só para não perder, não esquecer, talvez você até já tenha lido, mas tem a biografia do Maurício de Souza, chama Uma História que Não Está no Gibi. E a vida dele se confunde com a vida dos quadrinhos no Brasil, toda essa questão que você falou aí dos anos 80, de quando os quadrinhos começam a ser utilizados, né, na escola. Então, eu sugiro que você, os demais também que tenham curiosidade, leiam. Vale muito a pena. É um catatal, mas vale muito a pena, tá? Então, parabéns, viu, para você, parabéns para o William. Muito feliz. Eu gosto bastante de quadrinho, principalmente da Turma da Mônica. Ah, então, que delícia. Parabéns, tá? Agora, eu vou chamar o Jefferson dos Santos Júnior, que vai apresentar o uso do climograma e o ensino profissionalizante. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. É de grande importância estar participando desse evento, tá? E agradecer aí a professora Heloísa e a professora Patrícia aí, que foi minha orientadora nesse trabalho, tá? Vou apresentar aqui agora. Tá aparecendo? Ainda não, deixa eu ver, por enquanto ainda não. Vou tentar aqui de novo. Qualquer coisa, tenta a tela cheia. Ah, começou. Deu certo. Tá. Deu certo. Vou iniciar aqui, então. Meu trabalho foi pautado em cima do uso do climograma, né? E eu tentei fazer um link, utilizando essa ferramenta didática, né, ao ensino profissionalizante. Essa atividade da criação, né, do climograma foi feita na disciplina de metodologia e ensino e aprendizagem do semestre passado, que foi ministrado pela professora Dianice, né? Então, dando continuidade aqui, a geografia como saber sistematizado tem como potencial auxiliar o aluno do ensino profissionalizante a compreender o espaço geográfico que integra. O objetivo desse trabalho, então, é mostrar como a construção do climograma pelo aluno pode facilitar seu entendimento sobre o tema, tá? Como é um trabalho simples, dá para levar para dentro da sala de aula aí e dar uma dinamizada nas aulas aí, deixando de ser expositivas e passando para a prática, né? Então, o objetivo é a construção de um climograma como recurso didático representativo do comportamento da temperatura do ar e precipitação durante o ano, né? No caso, nessa atividade, a gente usou dados, né, do Dataclima da cidade de Londrina do ano de 2019, tá? O outro objetivo é tentar construir um entendimento entre as relações entre aspectos físicos e sociais, né, dinamizando aí essas interações. A metodologia para a construção do climograma foi utilizada a cartolina branca, EVA de cor azul para representação da precipitação, né, a quantidade de precipitação, e a vermelha é referente ao valor da temperatura do ar, né. Tesoura para fazer os recortes aí, adequados do EVA, cola para ser colada aí, e a caneta preta para desenhar o gráfico, né? No caso, é um gráfico com 2 eixos verticais e um eixo horizontal, onde o eixo horizontal fica os meses referentes, né? E do lado direito foi posto a temperatura,
né, ali associando, né, a distanciamento com o valor da temperatura, e do lado esquerdo, desculpa, temperatura, e do lado direito, precipitação. Foi utilizado, então, esse gráfico, né, para fazer o climograma, e gráfico não, a tabela, desculpa, e o resultado foi esse, né. Então, aí é uma dinamizada, né, nesses dados aqui, que fica visualmente mais didático, né. Se eu olhar aqui, já dá para ter uma noção mais ampla do que você ficar olhando essa tabela, tá? As considerações finais foi o seguinte, né, após concluído o texto acerca da confecção do material didático, foi possível compreender que o climograma é um meio auxiliador para o entendimento do aspecto climático, que, por sua vez, influencia na dinâmica social e no espaço, né, durante o tempo. Então, nesse ponto, né, penso comigo que se firma uma proximidade entre características perceptivas do espaço geográfico, a construção do entendimento através dos conceitos, né, e as respectivas contribuições para a construção do conhecimento geográfico. Então, aí eu finalizo, né, falando aqui das referências, e é isso aí, meu trabalho. É bem básico, bem rápido, bem simples. Espero ter contribuído aí. Muito obrigado. Uhum. Nossa, e como? Muito bom. Parabéns pelo trabalho, pela escolha do tema também, um tema muito gostoso, e que os alunos às vezes têm dificuldade, né, em entender um gráfico, e quando você coloca, né, o climograma dessa forma, parece que ressalta aos olhos, né, facilita muito o entendimento, a transposição didática. Parabéns, orientadora também, muito bom. Obrigado. Agora, para fechar esse momento, então, nós temos o Everton de Oliveira Alves e a Agnes Caterine Rossi Ramos, que apresentarão o trabalho, a utilização de jogos como material pedagógico para o ensino de geografia. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, professora, e a todos que estão presentes, né? Uhum. Meu nome é Everton, como a professora disse, minha dupla é a Agnes, e, professor, eu vou apresentar aqui e vou ver se dá certo. Tá. Vamos ver. Tá indo? Ainda não. Fica tranquila, caiu a internet da Agnes, respira, não tem problema não, calma aí. Tranquilo. Deixa que ela volta. Aqui na opção compartilhar aqui não tá dando para clicar. Tenta colocar a tela cheia. Fecha o WhatsApp e deixa na tela cheia. Tela inteira, né? Isso. Aí tudo que você tiver na tela aparece, mas aí não tem erro. Vamos ver se agora vai. Tá indo? Ainda não. Oxe. Foi. Apareceu. Foi? É que às vezes demora, às vezes Vamos até ver. compartilhar demora às vezes um pouquinho. demora um pouquinho. Pronto, tá ótimo. Pode falar. Bom, o título do nosso trabalho é a utilização de jogos como material pedagógico para ensino da geografia. A nossa introdução aqui, a gente vai usar como exemplo um jogo que a gente escolheu, que é o jogo dos estados capitais da garrafa PET. E também a gente vai apresentar um pouco da importância dessas atividades em sala de aula a favor do ensino. Como objetivo, a gente buscou promover a integração e a inclusão entre os alunos, ou seja, fazê-los participarem de algo, né, se sentirem incluídos e reforçar o trabalho em equipe, já que essa atividade pode ser feita muito bem em grupo. Outro objetivo também é que o jogo ele desenvolve a habilidade dos alunos, como a criatividade, a memória, e instigam os alunos a pensar.
e também garantir o ensino da geografia de forma leve e eficaz, fazendo com que se sintam prazer em realizar as atividades. Para confeccionar esse jogo, aqui mostra uma imagem dele já pronto, né? Mas para começar a gente vai recortar o sulfite. Acho que eu pulei os materiais aqui, professor. Para a gente fazer o jogo, a gente vai utilizar de uns materiais, como a garrafa PET e tampinhas de garrafa que servem para marcar os pontos, né? Folha de sulfite branca e colorida, cola, tesoura e caneta. Aqui, de novo, é uma imagem dele já pronto, mas eu vou explicar como dá para fazer. A gente vai recortar o sulfite da mesma largura do rótulo da garrafa e escrever nele todos os estados e ao lado de cada estado sua capital. Vamos enrolar em volta da garrafa esse papel com os estados e as capitais e colar as pontas como se fosse o rótulo da garrafa. Vamos pegar o papel colorido e recortar da mesma forma que o sulfite, o branco, com as informações, e cobrir o sulfite com as informações, fazendo com que o papel colorido fique por cima. A gente vai fazer 2 recortes aqui para mostrar o estado e a capital, e deixar ele mais largo um pouquinho, para que toda vez que a gente girar a garrafa em volta, ele mude e alterne os estados e as capitais aqui. E para finalizar, a gente escreve em cima aqui, para identificar o estado e capital, e o título do jogo. Para jogar, depois de confeccionado o material, o professor deve dividir a sala em duplas ou grupos, formando várias equipes e sortear adversários para cada equipe. No segundo passo, a equipe que começa jogando vai utilizar a garrafa e escolher um estado, e a equipe adversária terá que responder de forma correta a sua capital. E caso acerte, ganha uma tampinha, né, que é usada como ponto, da outra equipe. E ganha a equipe que ficar com todas as tampinhas do adversário. E para deixar o jogo um pouco mais interessante, um pouco mais... como que eu posso falar? Que os alunos sintam maior vontade de fazer, dá para jogar, tipo, dá para usar como uma forma de premiação, tipo, por exemplo, uma nota, fazendo com que o aluno se dedique mais ao jogo. Aí, para continuar, eu vou passar para a Agnes, professora. A Agnes conseguiu voltar, porque ela caiu, dela disse que ia tentar pelo celular. Caso ela não volte, eu continuo. Não tem problema, não. Tá. Tá me ouvindo? Não, não estamos te ouvindo, Agnes. Qualquer coisa, você pode continuar, não tem problema. Pode? Né? Então tá. Pode. Aí qualquer coisa, Agnes, você coloca no bate-papo, tá? Alguma complementação, tá bom? Não vai ser prejudicado, não, fica tranquila. E como resultado aqui, professora, eu coloquei a melhoria no contato com os alunos, que é muito importante que o professor conheça melhor os alunos e como que eles trabalham, né? Observa a forma de trabalho em grupos. Ele conhece a melhor parte dos alunos, que são as qualidades, suas dificuldades, e assim podendo trabalhar com isso a favor do ensino. E criando também um ambiente leve e divertido, facilitando a aprendizagem, porque não fica aquela coisa maçante, só aula, para mudar um pouco, sair um pouco da rotina. Aí, como consideração final, eu coloquei que o trabalho mostra as atividades pedagógicas, sejam materiais diferentes e que despertam o interesse dos alunos pelos conhecimentos que lhes estão sendo apresentados a partir de uma simples atividade como a citada, fazendo com que o aluno, além de aprender, se divirta e saiba como se comportar em grupo, auxiliando também na inclusão e na contribuição para uma sociedade cada vez melhor. E aqui eu coloquei algumas referências que a gente usou, a gente pegou algumas coisinhas da internet, né, para utilizar. Esse jogo não foi um jogo que a gente inventou, a gente pegou a ideia, e é isso, professora. Espero ter contribuído com alguma coisa. Muito bom, um jogo bem interessante, né? Como você diz, às vezes, assim, os alunos em sala às vezes a gente fala, vou colocar um ponto, mas às vezes nem precisa. Falou jogo, todo mundo, né, quer jogar, quer brincar, né? Eles são muito competitivos, assim, é muito gostoso, né? Os alunos, que não gosta de um bom jogo na sala de aula, é gostoso, né? Porque você associa bastante. Olha lá, ajuda muito Isso, Agnes, ajuda bastante, né? Para pensar alguns conceitos, para refletir. Parabéns, viu? Parabéns
Everton, parabéns, Agnes. Fiquei muito feliz. E, pessoal, nós chegamos, então, ao final do segundo módulo. Eu vou, conforme eu prometi, e antes que eu me esqueça, eu vou colocar para vocês a lista de presença. Aqui, imagina, a internet é assim mesmo. Até fiquei super feliz que hoje foi bem fluido, a minha internet não caiu hoje, né? Então eu estava até preocupada com isso, viu? Mas fica tranquila, tudo certo. Apresentaram, tá tudo bem. Então, agora eu liberei para vocês a lista de presença. Se alguém caiu, aconteceu alguma coisa, não se preocupe, até porque tá gravado que vocês estão aqui, que vocês apresentaram, tá? Então, não se preocupem, isso daí a gente se entende. Mas assinem a lista de presença, por favor, né? E assim, pessoal, queria parabenizar agora o segundo bloco, acho que foram temas também super interessantes, então, né, um novo olhar sobre o Lapbook, né, os mapas temáticos, quadrinhos, eu também sou apaixonada por quadrinhos e desenho, gosto de desenhar também, gosto de desenhar também, né, ó. Climograma, jogos, enfim. Muito legal. Alguém tem alguma colocação, alguma sugestão, alguma pergunta para o pessoal do segundo bloco? Pode ser pelo bate-papo. Alguém quer falar um parabéns especial para eles? Pode usar o bate-papo para isso também. Lá, Stephanie está dando parabéns para todo mundo. Everton está agradecendo todo mundo no bate-papo. Professora, eu não agradeci, na verdade, eu não parabenizei no primeiro bloco, mas eu gostaria de fazer a parabenização agora. É do trabalho do Jonathan, que seria da maquete. Gostei muito do trabalho, e parabenizo ele aí. Opa, obrigado, agradeço. Valeu, valeu. Bom, eu queria parabenizar todos os trabalhos, a coordenação do evento, né, e agradecer a participação, a oportunidade, e agradecer a você, Heloísa, professora Patrícia, principalmente a professora Patrícia também, que me ajudou muito na elaboração desse trabalho, altas dicas de bibliografia. Então, agradecer a todos, tá? Um abraço. Ai, obrigada, Carla, obrigada. Professora, eu queria agradecer também a organização do evento, por essa oportunidade da gente fazer essas trocas aqui, ainda mais nesses momentos tão complicados que a gente vive. Eu acho que se tem algo bom nisso, eu acho que essa oportunidade da gente conseguir contato com outras pessoas de vários locais do Brasil, até do mundo, eu acho que isso é algo que consegue nos deixar mais calmos, né, assim, mais tranquilos em questão, porque tudo que está acontecendo, e agradeço pelo evento, e vocês estão de parabéns, foi muito bacana, o jeito que vocês distribuíram no mês, assim, vários meses, eu acho que não afogou a gente e deu para participar de todas as atividades. Muito obrigada. Ai, que bom! Oh, obrigada, eu que agradeço de coração. O que a gente costuma dizer, né, ali na área, o evento é para todos nós, a gente faz realmente pensando em vocês, viu? Com muito carinho mesmo, viu? Com isso vocês podem ter certeza. Ó, o pessoal tá dizendo parabéns a todos, muito legais os trabalhos, a Beatriz diz. O Wallace, obrigada a todos, parabéns, Stephanie, parabéns, Ronaldo dizendo parabéns, a Beatriz dizendo parabéns para todos, a Sandra também parabenizando a todos e agradecendo, e esse evento, a ideia dele é essa troca mesmo, viu, gente, a troca de experiências. Então, nós temos aqui uma sala, mas nós temos mais 2 outras salas acontecendo simultaneamente. Depois essas apresentações, elas serão disponibilizadas no canal do Departamento de Geociências. Então, quem não conseguiu assistir alguma coisa, que queria ter assistido algum tema, né, porque a gente sabe que maquete, Lapbook,
vários temas, né? Tem várias salas, então, de repente, a pessoa queria assistir, só depois assistir, entrar lá no canal e assistir. Obrigada, estão parabenizando aqui a minha, a professora Diane, a professora Patrícia, tem a professora Jeane também, tem o professor Ricardo, né? A professora Margarida, né? Toda uma área de ensino, pensando com carinho, somos todos, né? Apaixonados aí pelo ensino, tá? E a Edivânia, não, quem que queria falar? Edivânia, isso você quer, isso, pode abrir o microfone. Eu gostaria também de agradecer a vocês, a toda a equipe, a todo mundo que me apoiou, que me ajudou, a Dianice também, que ela foi incessante na paciência e tudo mais. Você também que me ajudou na abertura do trabalho, que eu tenho que agradecer muito. Se não fosse essas pessoas por ter me apoiado, com certeza não teria tido condições de apresentar o meu trabalho. E eu agradeço por demais. E aos meus colegas também, que foram excelentes nas apresentações deles também, e me ajudou muito e vai ajudar também nas experiências futuras, com certeza. Ai, que linda, obrigada. E acho que é isso, né? Vocês falaram também, a Stephanie falou e me fez lembrar, né, do acolhimento, né? Estamos vivendo dias tão estranhos, né? Esse evento era para ser uma coisa presencial, a gente olhando no olho, a gente, né, se acolhendo ali, mas, enfim, na medida do possível, né, a gente faz esse acolhimento virtual até que o presencial venha. E por falar nisso, falar nesse suporte, não poderia deixar de agradecer também o Flávio e o José, gente, que sem esses meninos com a tecnologia e organização de tudo, esse evento, assim, não seria o mesmo, com toda certeza. Então, os meninos, assim, são são nossos braços, assim, direito, esquerdo, nossas pernas, assim, eles, acho que desde o começo vocês viram a gente sempre agradecendo muito eles, porque realmente, principalmente essa parte toda de organização de lista, e arrumando o Meet, arrumando o YouTube pra gente, eles são maravilhosos, tá? Queria também só ressaltar, então, a importância de vocês, quem não aplicou essas atividades, apliquem, sintam na prática, né? Como isso vai se dar com o aluno, para vocês verem se já foi gostoso montar, quem ainda não aplicou, né? Se já foi gostoso montar a proposta, imagina vocês aplicando ali com o aluno. Então, depois, quando voltar no presencial, ou se alguma atividade vocês conseguirem aí aplicar no virtual também, façam, tá? Porque vai ser muito gostoso, vocês vão ter uma resposta muito boa, porque quando a gente pega a teoria e associa ali com uma prática bem gostosa, jamais a gente vai esquecer. Eu costumo dizer assim, que a gente não esquece as atividades práticas que a gente faz na vida, né? Então, quem não fez, de repente, um vulcão na sala de aula, e lembra daquilo, quem não fez uma dobradura, a gente sempre lembra muito disso, né? Isso marca, né? Então, vamos marcar associando bastante a teoria, tornando isso condizente, tornando essa transposição didática algo que marque a vida do aluno no sentido positivo, tá? Então, daí só para fechar, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer vocês, parabenizar, me colocar à disposição também, o que vocês precisarem depois. Podem me procurar, estou à disposição sempre aí. E assim, gente, sejam os professores que vocês gostariam de ter tido, ou que vocês gostariam de ter. Então, sejam aquele professor, assim, nossa, que professor eu quero ser? Agora é a hora, né? Qual professor você queria ter tido e não teve? Agora é a hora. Sejam esses professores, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo domingo. Se cuidem bastante, para que a gente, a gente possa fazer o próximo evento presencial com todo mundo, e que seja uma grande festa, tá bom? Uma boa tarde, vou só parar a gravação agora, se não esqueço. Boa tarde, eu vou colocar meu e-mail no bate-papo, minhas redes, quem quiser entrar em contato, tá bom?